Um ataque limitado contra o Irã é pura ilusão. Qualquer ataque de qualquer nível será considerado o início de uma guerra. Essas são palavras de um alto funcionário do governo iraniano. Então, meus amigos, esqueçam aquilo que aconteceu na Venezuela, quando os Estados Unidos fizeram um ataque, colocar entre aspas, limitado contra a Venezuela de Nicolás Maduro e que acabou aí capturando o líder daquele país, o Nicolás Maduro. Contra o Irã, qualquer ataque de qualquer natureza será considerada o início de uma guerra com uma retaliação sem precedentes. Como podemos ver, o Irã subiu o tom contra os Estados Unidos. Meus amigos, as tensões aumentaram drasticamente nas últimas horas. Vamos continuar acompanhando. Vamos falar nesse vídeo por que os Estados Unidos ainda não atacaram o Irã. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, gostaria de pedir, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Também convido a todos a se tornarem membros do nosso canal. Se tornando membro, você terá direito aí, terá acesso a vídeos exclusivos de altíssima qualidade. Bem, meus amigos, ficamos algum tempo aí afastados, mas agora estamos de volta com força total em meio a essa crise, com as tensões aumentando entre Estados Unidos e o Irã. Uma grande força militar americana se aproximou da costa iraniana, são 2 porta-aviões e um número incontáveis aí de aeronaves, né, principalmente aeronaves de reconhecimento, ou seja, um ataque dos Estados Unidos ao Irã parece ser iminente. Eu digo parece, né, pessoal, porque até que a gente tenha certeza que o ataque vai acontecer, não podemos cravar nada. Pode ser provável que Donald Trump também desista de última hora, como ele já fez em outras ocasiões. Pode dizer que simplesmente recebeu um telefonema do Ali Khamenei ou de alguém ligado ao governo iraniano que se comprometeu aí a cooperar com os Estados Unidos. Para Donald Trump, agir dessa forma não custa. Então, o ataque parece ser iminente, meus amigos. As coisas estão piorando entre Estados Unidos e Irã. E aqui devo lembrá-los que o Irã não está parado. Muito pelo contrário. O Irã está fortalecendo aí algumas ilhas, né, algumas ilhas iranianas, colocando sistemas de defesa antiaérea, sistema de mísseis e também fazendo reconhecimento com drones. Os Estados Unidos estão monitorando a área com aviões de vigilância e reconhecimento, monitorando todo o Irã. Então, é muito provável que os Estados Unidos estejam aí coletando dados para poder aí desferir um ataque. Bom, vamos entrar detalhadamente o porquê que os Estados Unidos ainda não atacaram, né, meus amigos? Lembrando que o Irã não é a Venezuela, e se lembrarmos da Guerra dos 12 Dias, ali o mundo pode ver as capacidades iranianas, onde os mísseis iranianos atingiram alvos dentro de Israel. Aí aqui podemos debater, né, os níveis dos alvos que foram escolhidos pelo Irã, sem muito valor estratégico para alguns, mas ali mostrou a capacidade que o Irã tem, a capacidade missilística bastante impressionante. Como ficou evidente também, a fraqueza iraniana no quesito defesas antiaéreas. Mas as coisas mudaram, meus amigos, de lá para cá, de junho para cá, muitas águas rolaram, né, muitas coisas aconteceram. Bom, os Estados Unidos não querem atacar o Irã abertamente, né, uma guerra aberta. Isso ficou óbvio, porque o custo seria enorme e Donald Trump colocaria o seu pescoço em risco, né? Ele que já enfrenta um grande problema interno, principalmente com a truculência de agentes ligados a Donald Trump em Minnesota, em Minneapolis, enfim, com a população americana, parte dela aí, muito descontente com o governo Trump e com as ações de Donald Trump contra os imigrantes. Então esse é um problema interno grave que vem se multiplicando, vem aumentando dentro dos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, estamos observando aí uma Europa se afastando cada vez mais
dos Estados Unidos, e aqui, né, são aliados de longa data dos Estados Unidos, muitos considerados aí verdadeiros cordeirinhos ou cão na coleira, né, como o caso do Reino Unido, que inclusive chegou a falar contra o governo de Donald Trump, né, falar duro contra os Estados Unidos. Então o cenário para os norte-americanos não é muito bom, tanto internamente como externamente. E o ataque agora contra o Irã tem que ser um ataque devastador, de curta duração e que coloque em risco o mínimo possível de cidadãos americanos e soldados norte-americanos. Algo que os Estados Unidos querem fazer assim, nos moldes como aconteceu na Venezuela, um sucesso total, absoluto. Então, para isso, os Estados Unidos contaram com a Revolução Colorida dentro do Irã, ao qual os protestos inflamados, aquilo foi orquestrado, né, meus amigos? Eu já falei isso para vocês desde o início, que não existe esse negócio, todo mundo sair às ruas ao mesmo tempo, protestando daquela maneira, sem que seja orquestrado, sem que seja ordenado, sem que sejam ensaiados, sem que sejam pagos para aquilo, né? Então, esses manifestantes, muitos deles aí treinados pela CIA, pelo Mossad, pelo M6, enfim, eles são frutos da política externa norte-americana no sentido de causar danos a um outro país, né? Ou seja, uma eclosão, seria uma explosão ao contrário, né? Seria de dentro para fora, ou de fora para dentro. Agora até me perdi na analogia aqui, meus amigos, mas eu vou dizer para vocês, tudo que os Estados Unidos queriam e o Ocidente, juntamente com Israel, seria que aqueles protestos ganhassem mais fôlego, ganhassem mais vida, mais força, ao ponto de desestabilizar o governo iraniano. Esse era o plano dos Estados Unidos, o plano inicial, que se isso acontecesse com os protestos que foram duramente reprimidos, né? Obviamente que os iranianos não ficaram parados observando, porque os protestos eles começaram normais e depois foram aumentando gradativamente o número de participantes e também o número de violência. Aqui devo lembrá-los que carros de polícia foram atacados, de bombeiros, prédios públicos, órgãos do governo foram atacados, né? Ficou evidente que eles queriam aí a derrubada do governo, e o governo iraniano percebeu que era algo orquestrado pelos Estados Unidos e também por Israel. Lembrando que a CIA treina os curdos no norte do Iraque, né? Os Estados Unidos treinam também dentro do Paquistão, e também dentro do Azerbaijão, né? O povo azeri, não todos, né? Parte deles treinam para lutar contra o Irã, o que eles querem formar aí o chamado Kurdistão. Então é óbvio que essas forças que foram treinadas, armadas pelos Estados Unidos e também por Israel, eles seriam aí peça fundamental para a derrubada do governo iraniano. Mas algo falhou ali, né, meus amigos? Devo lembrar vocês que as comunicações foram interrompidas por uma ação do governo iraniano, ao qual o Starlink simplesmente foi desligado, né? Uma interferência clara, e que muitos dizem aí tem a participação dos russos, que tem ampla experiência em guerra eletrônica e também no sentido de desligar esse tipo de comunicação vindo via satélite, né? Lembrando que isso ocorreu também na Ucrânia. Então, para os Estados Unidos atacar o Irã, precisaria que o governo estivesse muito mais fraco, e eu vou explicar para vocês por quê. Por que o governo iraniano teria que estar muito mais fraco do que está agora? Bom, como vocês viram na Guerra de 12 Dias, o Irã tem uma capacidade de atingir alvos em Israel. E não seria diferente agora. De lá para cá, é óbvio que os iranianos receberam apoio da China e também da Rússia, treinamentos, equipamentos de guerra eletrônica e também de defesa antiaéreas. Então, o Irã se fortaleceu. Israel, meus amigos, eles têm a capacidade, segundo algumas fontes, de aguentar aproximadamente 700 mísseis balísticos vindo do Irã.
Ou seja, se passar disso, simplesmente Israel vai colapsar. Lembrando que Israel é um país pequeno, não tem profundidade estratégica e seria completamente destruído. Então, qualquer ação contra o Irã tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, com alvos selecionados metodicamente, né? E esses alvos, é claro que tem que ter valores importantes, ao qual o Irã não tenha mais capacidade de reagir. Então, os Estados Unidos optam sempre pela tática de guerra de decapitação, que é decapitar o poder para que a parte de baixo, né, da cadeia de comando do Irã fique sem saber o que fazer e aí o país entrar em caos total. Então, na prática, meus amigos, se tivesse dado certo os protestos, seria com forças opositoras ao regime iraniano ganhando terreno, ganhando força, assim como aconteceu na Síria, né, que os Bashar al-Assad só não caiu, vamos ser sinceros, depois da entrada da Rússia no cenário. Ah, mas o Hezbollah estava lá, não sei quem estava lá. Na minha visão, foi depois que os russos entraram e bombardearam, começaram a atacar incessantemente, também fornecendo treinamentos para as tropas de Assad. Lembrando que a Rússia também operou com um grande número de soldados de forças especiais apoiando as tropas de Assad. Então, isso foi um fator também muito determinante. É claro que a participação iraniana, as milícias iranianas e também do Hezbollah contribuíram, mas eu creio que só isso não seria possível se a Rússia não tivesse entrado em cena. Bom, dito tudo isso, então as fases para os Estados Unidos atacarem o Irã seria primeiramente enfraquecer sobremaneira o regime iraniano, e para isso precisaria de um caos total, né, que eles estavam quase conseguindo, mas à medida que os protestos foram perdendo força, os Estados Unidos aí declinaram de atacar o Irã, porque saberia que a resposta seria pesada. Aqui também nós devemos lembrar que o Irã não tem capacidade de atacar somente Israel. Todos os navios, todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio podem ser atacadas, atingidas e destruídas pelo Irã. O Irã tem mísseis poderosos, vários tipos de mísseis antinavios, mísseis hipersônicos, então tem uma grande capacidade de causar danos, inclusive de afundar até mesmo os poderosos porta-aviões norte-americanos. E como o Irã subiu o tom, um tom altamente provocativo, ou seja, não existe a possibilidade de um ataque limitado por parte dos Estados Unidos. Ah, vamos fazer um ataque, né, igual fizemos com o Maduro na Venezuela lá. Vamos fazer daquela maneira. Isso já será o início de uma resposta absurda por parte do Irã, segundo os iranianos. Então, há uma capacidade de dissuasão muito grande. Os Estados Unidos perderam o time de seus aliados naqueles protestos, ou eles avaliaram que os protestos não estavam fortes o suficiente. Então, agora, os Estados Unidos... então para que eles mandaram essa frota grande, né, essa armada poderosa? Seria somente para fazer pressão? É claro, meus amigos, que não. Em algum momento eles pretendem atacar o Irã. Estão esperando o Irã abaixar a guarda, ou talvez coletarem aí mais dados, mais informações relevantes. Lembrando que dentro do Irã tem agentes da CIA, do Mossad, do MI6 trabalhando. Então, talvez os Estados Unidos guardem uma ordem aí, né, um start para eles começarem aí os ataques contra o Irã, que não vão ficarem de braços cruzados, né? Mas lembrando, os Estados Unidos querem baixas mínimas ou nenhuma para o seu lado, e querem também que o Irã não tenha poder de reação, algo que é praticamente impossível. Agora vocês imaginam um cenário onde, por exemplo, um porta-aviões possa ser destruído por mísseis iranianos, né? Seria algo terrível para o governo de Donald Trump. Vamos continuar acompanhando, né, o que ocorre, se os Estados Unidos vão realmente atacar. Lembrando que o Irã acabou aí de assinar um acordo com a Rússia, uma cooperação
muito mais ampla. E é claro que se o Irã entrar numa guerra contra os Estados Unidos, não quer dizer que que a Rússia vai atacar os Estados Unidos diretamente e a China, mas vão fazer, né? Porque também não é de interesse da China uma vitória dos Estados Unidos, Israel contra o Irã, porque vão afetar duramente seus interesses. Lembrando que o Irã também tem a capacidade de fechar o Estreito de Hormuz e causar grandes danos econômicos para todos os países produtores de petróleo ali na região, né, afetando a economia do mundo todo. Então, não é algo simples, meus amigos. Não é algo simples. Donald Trump, ele sabe disso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Forte abraço a todos vocês, vamos continuar acompanhando e até o próximo vídeo.